Amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais uma aula de história e o assunto de hoje, gente, é super, hiper, mega importante para a história mundial. Até aqui nós já estudamos revoluções, conflitos, guerra, mas essa com certeza foi a maior delas. É ela, a Segunda Guerra Mundial, que ocorreu entre os anos de 1939 a 1945. Então, vamos lá! Galerinha, antes da gente entrar de fato no início da guerra, é importante a gente entender alguns antecedentes, né? Alguns fatos que aconteceram antes dela e que foram importantíssimos para que ela ocorresse. E aí a gente vai começar com um dos protagonistas dela, né? Hitler. Hitler e seu projeto de guerra. No último vídeo, nós estudamos como Hitler chega a ser chanceler da Alemanha, né? Ele coloca em prática suas ideias nazistas, ganha grande apoio popular após a crise de 29, né? O partido nazista se torna bastante popular entre a sociedade alemã e com isso ele vira chanceler. E a partir disso, né, ele como primeiro-ministro da Alemanha, ele começa a colocar o seu projeto de guerra em prática. E aí ele vai começar por onde, gente? Com a quebra do Tratado de Versalhes. Eu não sei se vocês lembram, mas ao fim da Primeira Guerra Mundial, houve o Tratado de Versalhes, onde os vencedores criaram várias punições para a Alemanha. Além de pagar grande indenização, ela não podia ter exército e nem produção de armas. E aí, esse era o grande empecilho de Hitler, né? Como é que ele ia arquitetar uma guerra sem arma e sem exército? Ele precisava dar um jeito de driblar aí a Inglaterra e a Alemanha para estar produzindo isso. Essa quebra do Tratado de Versalhes, a gente vai ficar ainda mais evidente para Hitler depois de uma viagem que ele faz à Itália para conhecer o seu grande ídolo, né? Um cara que ele era fã, que admirava muito o trabalho dele, que era Mussolini. Nessa viagem ele conhece Mussolini pessoalmente e lá Mussolini vai mostrar para ele tudo o que ele estava fazendo na Itália, né? Mostra lá a grande esquadra naval, todo o seu exército, a produção de armas. E Hitler vê aquilo e fica encantado, né? Fica impressionado como as coisas estavam se organizando na Itália. E aí Mussolini, diante daquilo, fala para o Hitler, muito incrível, né, Hitler? Ele olha, parabéns, estou impressionado. E aí Mussolini diz, né, cara, pena que você não pode ter isso, né? Lembra do Tratado de Versalhes? Sem exército, sem arma. Então, é realmente só para você ficar admirando. Ou seja, Mussolini, né, tira onda com a cara de Hitler. E aí, depois disso, Hitler volta para a Alemanha com mais vontade ainda de acabar com esse maldito Tratado de Versalhes. E aí começa a produzir armas e levantar seu exército às escondidas. Toda vida que a Inglaterra ou a França ia fiscalizar as produções alemãs, eles mudavam os números. Então, por exemplo, aparecia lá que eles estavam produzindo 100 armas, e na verdade era 1.000, 10.000. Na produção dos aviões de caça, né? A Inglaterra perguntava, e esses aviões, Hitler? Para que é essa produção? Não, é avião de detetização. Enfim, e assim eles foram passando a perna na Inglaterra e na França. Sempre que haviam as fiscalizações, eles apresentavam isso para a França e, na verdade, era isso que eles estavam produzindo. E aí, aos poucos, eles foram investindo em tecnologia de guerra, enfim, se preparando, de fato, para que a guerra acontecesse. Uma outra característica desse projeto de guerra além desse enorme projeto bélico, há também uma militarização da sociedade, gente. Nas escolas, era pregado desde o início o nacionalismo, a importância de defesa da pátria, de tornar a Alemanha superior às demais, e que ser um soldado era uma posição de muita honra, porque era através deles que a Alemanha conseguiria se tornar a grande Alemanha, né? Então, as crianças eram desde muito cedo militarizadas para isso. Outro ponto são as fronteiras. A gente falou também no último vídeo sobre o espaço vital,
que é a ideia de expandir seus territórios em busca de recursos naturais e assim facilitar a sua dominação. Então Hitler precisava avançar as suas fronteiras. E aí ele vai começar com o seu próprio território. Como assim? Desde o Tratado de Versalhes, vai ter uma região na Alemanha que vai ser ocupada pela França. E Hitler queria muito se livrar da França, né? E a Alemanha voltar a ter o seu território completo. Então ele fala com a Inglaterra o seguinte: olha, Inglaterra, a gente está se recuperando a economia, né? Com todos esses investimentos industriais, com obras públicas que Hitler estava fazendo na Alemanha, ele realmente vai começar a tirar a Alemanha daquela crise. A taxa de desemprego vai diminuir e as pessoas vão sair da miséria. E na medida que a Alemanha ia crescendo, mais o nazismo ganhava força, né? Porque as pessoas viam que o projeto de Hitler estava dando certo. E aí ele vai falar para a Inglaterra: olha, a gente está avançando na economia, a gente está se comportando direitinho, então acho que está na hora de vocês devolver os nossos territórios, né? Da Alemanha voltar a ter o seu território completo. E aí a Inglaterra fala com a França e a França aceita e retira, né? Desocupa a região até então da Alemanha e ela volta a ficar completa. E aí vocês vão dizer: tá, mas por que a Inglaterra e a França vai fazer isso? Gente, nós também vimos, quando estudamos nazismo, que Hitler odiava o comunismo, enxergava o comunismo como um grande inimigo. Então, nesse seu projeto de guerra, ele vai fazer discursos e mais discursos de combate ao comunismo. E esse discurso era muito apreciado tanto pela França como pela Inglaterra. Então, tudo isso que Hitler estava fazendo, essa necessidade de avançar as fronteiras, de produzir arma e exército, a Inglaterra e a França enxergavam como um projeto para acabar apenas com o comunismo, né? Mas, na verdade, era algo muito maior, só que isso eles não sabiam. Então, Hitler vai avançando e deixando o Tratado de Versalhes para trás com o apoio da Inglaterra e a França, porque eles vão acreditar realmente que ele só queria combater o comunismo. Então, eles vão dizer: olha, show, Hitler, vai em frente. Ou seja, eles olham para Hitler e acham que tem controle, né? Não, deixa ele fazer o trabalho sujo pela gente, né? Se livrar do comunismo. Até porque, gente, o socialismo se avançava cada vez mais pela Europa. Para vocês terem ideia, a França, por muito pouco, não teve uma revolução socialista, né? O socialismo estava assim, crescendo absurdamente por lá. Então, eles meio que ficaram cegos, a Inglaterra e a França. Eles só enxergavam como inimigo o comunismo. E com Hitler dizendo que ia combater, eles foram dando concessões atrás de concessões. Então, esse avanço de fronteiras, essa produção de armas e militarização, ainda que Hitler mentisse nos números, né, dessa produção, foi feito com apoio tanto da Inglaterra quanto da França. E por fim, aqui nesse projeto, nós temos a perseguição aos judeus, que é o antissemitismo, né? Hitler tinha um verdadeiro ódio aos judeus e muitos vão ser perseguidos, vão ser torturados, vão ser enviados para os campos de concentração, que daqui a pouco a gente vai falar. Lembrando que para esses campos de concentração não eram só judeus que eram enviados, né? Os comunistas, inclusive, foram até primeiro que os próprios judeus, homossexuais, deficientes, todos aqueles grupos que Hitler não via como cidadão, eram enviados, perseguidos para esses campos. Os judeus, especificamente, foram os que mais sofreram, porque Hitler os acusavam de ser culpados por eles terem perdido a Primeira Guerra Mundial, de terem contaminado, de ser a verdadeira maldição na vida dos alemães. Então, eles eram proibidos foram expulsos dos seus empregos, expulsos do seu país, mortos, presos, enfim. Nesse momento em que Hitler vira chanceler na Alemanha, ele realmente põe em prática todos os seus ideais nazistas e faz ali todas as suas atrocidades. Mas sobre essa questão dos campos de concentração, a gente fala daqui a pouquinho. Então, enfim, no projeto de guerra, que era o que Hitler queria, porque ele enxergava nela o caminho para tornar a Alemanha a grande potência mundial, nós temos a quebra de Tratado de Versalhes,
um enorme projeto bélico e militarização da sociedade, ele avança fronteiras, ou seja, aumenta o seu território, recebe o apoio da Inglaterra e da França e põe em prática a sua perseguição aos judeus. Mas, para além da Alemanha, a gente tinha outros países que também estavam querendo a guerra. E o próximo é o Japão. E aí, quais são as motivações do Japão aqui, gente? Primeiro, o Japão ele era a maior potência militar no Oriente após a Primeira Guerra. O Japão, gente, ele também produzia muita arma, tinha um exército muito forte e não tinha sofrido praticamente nada na Primeira Guerra Mundial, né? Então, ele queria crescer economicamente, se fortalecer enquanto potência e enxergava na guerra o caminho para isso. Ele também queria a guerra por falta de recursos naturais, né, gente? O Japão é desse tamanho, então ele precisava expandir território para estar conseguindo esses recursos. E, inclusive, a região que ele mais queria era a do Pacífico e da Ásia. Então, ele disputava com os Estados Unidos e a União Soviética o domínio dessa região. E aí a guerra seria uma possibilidade dele dominar tanto o Pacífico quanto da Ásia. E, por fim, a busca por novos territórios, né? Então, em resumo, as motivações do Japão era a expansão territorial. Eu não sei falar o nome desse carinha aqui, esse cara é um imperador do Japão da época, um ditador. Eu não consigo falar, afinal o nome é japonês, né? Mas essa belezinha aqui, gente, tá? É o imperador do Japão que estava com muita fome de guerra. Outro país que também queria guerra é a Itália. E aqui quais são as suas motivações? Primeiro, lembrar que ela estava numa grande crise econômica, né? Desde o fim da Primeira Guerra e que ficou pior ainda depois da crise de 29. Então, ela precisava se recuperar e nas mãos de Mussolini, ela foi conseguindo isso através das ideias fascistas, né? Quando Mussolini vira o Duce da Itália, né, o primeiro-ministro, ele começa também a colocar em prática os seus planos de construir uma grande Itália. E para isso ele implanta um sistema de modernização do país. Ele vai investir no setor industrial, principalmente no setor bélico e naval, no transporte e no exército. E aí, a partir disso, desses investimentos, ele consegue ir recuperando a economia da Itália e preparar ela também para a guerra. Então, gente, enquanto os outros países da Europa não queriam saber de guerra, né, como a Inglaterra, a França, porque tinham acabado de sair de uma, esses caras não, eles queriam, né? Mas assim, nesse momento, a galera meio que não vai dar muita atenção para eles, né? Achavam eles muito radicais, viam as ideias deles, achavam eles um bando de louco, né? Que enfim, não acreditavam, não davam confiança, não acreditavam que eles realmente podiam fazer grande coisa. Até que esses três, né, o imperador do Japão, Hitler e Stalin, resolvem fazer um acordo. E este acordo é chamado de Pacto Anticomintern de 1936. O que é isso, Ingrid? É um pacto anticomunista, gente. Em 1936, Hitler, Stalin e o imperador do Japão resolvem fazer um acordo contra o comunismo internacional. Eles oficialmente se declaram um grupo combatente ao comunismo, não só no seu país, nos seus países, mas no mundo, né? E aí os países capitalistas vão olhar para eles e olha, dei valor. Apesar de não comprar muito aí as ideias de fascismo e nazismo, se a intenção deles é acabar com o comunismo, tem todo o nosso apoio. Então é nesse momento que eles passam a ser reconhecidos internacionalmente, respeitados e apoiados pelos países capitalistas, inclusive pela Inglaterra e pela França, né? Mal sabia eles o quanto isso ia lhes custar, né? O quanto eles iam se arrepender disso. Porque os inimigos dele, principalmente de Hitler, não eram só os comunistas, mas a própria França e Inglaterra. Afinal, Hitler jamais esquecera as humilhações que a Alemanha passou com o Tratado de Versalhes. Então, a partir desse pacto anticomunista, é que os três se estabelecem internacionalmente.
E aí, meu povo, vamos agora focar aqui na expansão da Alemanha, né? Que era o seu espaço vital que Hitler tanto queria e fazia parte do seu projeto de guerra. Aqui nós temos a Alemanha, como vocês podem ver, e aqui, gente, era a região em que a França até então ocupava, né? E que retirou, e a Alemanha já conseguiu ficar com todo o seu territóriozinho completo. Em 1938, Hitler vai para a Áustria. Na verdade, Hitler ele é austríaco, né? Ele não é alemão. E aí, a fim de expandir seu território, ele chega lá na Áustria e faz um plebiscito, até democrático, né, gente? Faz um plebiscito perguntando se a galera não queria se anexar à Alemanha, fazer parte. A Áustria, gente, estava assim, muito lascada, muito na miséria desde a Primeira Guerra Mundial. Ela só tinha apanhado na Primeira Guerra e com a crise de 29 o negócio só piorou. Então, assim, tudo que a Alemanha precisava é ter um conflito com a Alemanha. Então, a Alemanha chega lá mostrando a sua economia, que eles estavam avançando cada vez mais. E aí, quando o Hitler pergunta, aí, querem fazer parte da grande Alemanha? A Áustria diz, cara, pior que tá, não fica. Heil Hitler, sigamos você, meu mestre. Então, os austríacos aceitam a proposta de Hitler e a partir de 1938 a Áustria passa a fazer parte da Alemanha. Hitler faz isso e ninguém diz nada, nem Inglaterra, nem França. Eles simplesmente olham, são vizinhos mesmo, deixa. Que falta nos faz a Áustria, né? Nenhuma. E Hitler segue então ali com o seu plano, com o seu projeto de guerra. No mesmo ano, Hitler tenta expandir ainda mais seu território e agora ele invade a Tchecoslováquia, que fica aqui vizinho da Áustria. E aí, quando ele resolve invadir a Tchecoslováquia, acende um alerta da Inglaterra e da França. Ele, opa, como assim, meu camarada? Você acha que não está indo rápido demais, não? Acabou de ocupar a Áustria, já que é a Tchecoslováquia, o que você está querendo? E aí, Chamberlain, que era o primeiro-ministro da Inglaterra, liga para Hitler e diz, cara, o que é isso aí? Que história é essa que você está invadindo a Tchecoslováquia? E aí Hitler diz, calma, cara, faz tudo parte do projeto de combater o comunismo. E aí Chamberlain diz, olha, não estou gostando muito disso, não, vamos conversar pessoalmente. E aí Hitler, beleza, só que eu não vou aí não. Se você quiser que venha até a mim. E aí, o primeiro-ministro da Inglaterra, né? A Inglaterra, gente, fica por aqui. Desce tudo isso e vai até Munique para conversar com Hitler. Hitler, que estava em Berlim, desce também até Munique para conversar com ele. Olha a moral que Hitler já estava no povo. O primeiro-ministro da Inglaterra é que veio até Hitler e Hitler que não foi até ele. E aí essa reunião para conversar sobre a invasão à Tchecoslováquia, a gente chama de Conferência de Munique, né? Que após a invasão da Alemanha à Tchecoslováquia, houve uma reunião entre o primeiro-ministro da Inglaterra, Chamberlain, Mussolini e Hitler a fim de impedir a crescente expansão territorial alemã. Eles vão lá começar a saber o que estava acontecendo. E aí Hitler, né, com muita lábia, né, acaba convencendo Chamberlain, né? Aqui é o Chamberlain, aqui era o seu assessor, aqui Stalin e Hitler. E aí o primeiro-ministro fala o seguinte, olha, cara, seguinte, ok, pode ficar com a Tchecoslováquia, mas é a última invasão que você faz. É o último território que você conquista. Acabou, já avançou demais, já ocupou a Áustria, agora a Tchecoslováquia. Então, assim, chega, tá? Você não precisa mais que isso. Caso contrário, se você invadir mais algum território, Hitler, a gente declara guerra a você. E aí Hitler, nesse momento, diz, não, pode ficar tranquilo, eu prometo pelas almas dos judeus que eu não avançarei mais nada, não vou invadir mais nenhum território. E aí dão as mãos aqui, né, a galera. E aí, meu povo, quando termina a reunião, Chamberlain sai, tem toda uma imprensa esperando, né? Porque naquele momento houve rumores se espalharam pela Europa de que haveria uma nova guerra e o mundo ficou assustado, né?
ainda era muito recente as tragédias que tinham acontecido na Primeira Guerra. E aí ele vai, né, todo pomposo aqui com seus papelzinhos, né, dizer, olha, acalme-se, a paz está garantida, não haverá outra guerra. Acabei de conversar com Hitler, uma conversa muito proveitosa, e ele nos garantiu que não vai invadir mais nenhum território, logo a paz está garantida, não haverá uma próxima guerra. Coitado, né, meu povo, foi papel de besta, entrou para a história como o cara que Hitler passou a perna, porque mal sabia ele que Hitler estava com um plano muito maior e gigantesco de guerra. Então tá aqui o Chamberlain, o carinha que fez papel de besta na Segunda Guerra Mundial. Só um detalhe, né, meu povo? A Conferência de Munique era para discutir sobre a invasão à Tchecoslováquia. E aí foi o Hitler da Alemanha, o Mussolini da Itália, que não tinha nada a ver com o negócio, o carinha lá na Inglaterra, mas ninguém perguntou a opinião da Tchecoslováquia, né? Não tinha nenhum representante dele. Os caras realmente queriam dominar geral, né? A pobre da Tchecoslováquia ficou numa seita que dói menos. Mas continuemos, meu povo. Então, muito bem. Nesse mapinha aqui, mais ampliado, a gente vê aqui a Alemanha, que conquistou a Áustria, a Tchecoslováquia, né? E para a Inglaterra e a França ia parar aqui. Porém, né, gente, óbvio, Hitler queria muito mais. O espaço vital fazia parte do seu plano. Ele queria expandir seu território cada vez mais. E aí o seu próximo alvo, gente, é a Polônia. E aí, por que Hitler queria a Polônia? Primeiro porque ele estava interessado numa área chamada Corredor Polonês, que dá acesso a rios importantes aqui, e ele queria essa passagem. Para além disso, a Polônia é uma grande concentração de judeus, inclusive muitos dos judeus que fugiram da Alemanha foram se refugiar na Polônia, né? E Hitler tinha pavor a esses povos eslavos, né? Eles achavam eles extremamente inferiores. Então, ele queria a Polônia, esse território. Porém, havia um problema. Primeiro aqui, já tinha ficado claro que se ele invadisse mais algum território, a Inglaterra e a França declarariam guerra para ele. E o pior, se vocês olharem aqui a posição geográfica da Polônia, ela fica vizinho a quem? A União Soviética, o seu outro grande inimigo. Então, se ele atacasse a Polônia, ele ia cometer o mesmo erro que a Alemanha cometeu na Primeira Guerra Mundial, que foi ficar cercada e sofrer ataques de todos os lados. Ele ia sofrer ataque daqui e da União Soviética também. E aí, o que foi que ele fez? Qual a grande ideia de Hitler? Ele resolve fazer um pacto com a União Soviética. Isso mesmo, gente. Isso chocou o mundo. Hitler liga para o Stalin, cara, preciso conversar com você. E aí o Stalin fica assustado, o que esse louco quer falar comigo, né? E aí lá, Hitler faz a seguinte proposta. Cara, é o seguinte, eu tô a fim de invadir a Polônia, né? Só que como você já deve estar sabendo, se eu invadir mais algum território, a Inglaterra e a França declaram guerra contra mim. E aí, eu não queria ser atacado dos dois lados, né? Não só por eles, mas por você também. Então, eu queria propor um acordo, que eu invada a Polônia e que você não ataque a gente. É o pacto nazi-soviético de não agressão. É um pacto em que os dois não iam se agredir. E assim, eu vou conseguir me defender bem da Inglaterra e a França acabar com eles. E aí, Stalin diz o quê? Olha, cara, beleza. Eu também odeio esses ingleses, franceses, esses capitalistas. Mas você também é meu inimigo, né? Então, eu não sei se é muito bom esse pacto, mas eu vou concordar com duas condições. Eu fecho o pacto de não agressão com você, desde que nesta fronteira entre a Polônia e a União Soviética fique estabelecido o meu exército, a minha infantaria, até porque eu não confio em você. Então, qualquer coisa, se você se meter um engraçadinho e estiver tentando me enganar, eu vou estar pronto para lhe atacar. Então, que fique claro que eu não sou o Chamberlain que acredita em você.
E a segunda condição é que quando você invade a Polônia, metade dela seja minha. E aí Hitler aceita as condições de Stalin. E assim é feito o Pacto Nazi-Soviético, também conhecido como Germano-Soviético, de não agressão. E aí, meu povo, vai ser até bem triste para os poloneses, porque quando Hitler invade a Polônia, né, que eles são pegos de surpresa, daqui a pouco a gente vai analisar essa invasão melhor, mas os poloneses, assim, atordoados, correm para quem? Para esse lado aqui, né, da União Soviética, porque eles pensam o quê? Vamos pedir apoio à União Soviética, afinal eles são inimigos. E quando eles correm para esse lado aqui, tá a União Soviética, gente, atacando do outro lado. A resposta de socorro que os poloneses tiveram foi de tiro, porrada e bomba, né? E eles ficam sofrendo dos dois lados. A Polônia, meu povo, ele foi o país que mais sofreu na guerra, porque ele sofreu do dia 1, quando a guerra começou, até o último dia da guerra. Então, assim, não tem país que tenha sofrido mais do que a Polônia. Mas, daqui a pouquinho, a gente fala mais sobre isso. Então, meu povo, o Pacto Nazi-Soviético é esse acordo, né? Foi o dia em que Hitler e Stalin deram as mãos. Porém, cada um aqui com seu punhal atrás, porque nenhum confiava no outro, né? Essa charge aqui, tem várias charges sobre esse pacto, e essa é bem conhecida porque mostra quanto a guerra é suja, né? Você vira aliado e inimigo de acordo como lhe convém. Então, aqui os dois, mesmo dando as mãos, sabia ali que eram inimigos. Então, meu povo, com a invasão, né, da Alemanha à Polônia, a gente sabe o quê? Que a guerra se aproxima. A ameaça de Chamberlain da Inglaterra a Hitler só ajudou a Hitler a se preparar para essa guerra, porque agora ele sabia quando ela ia começar. Então ele sabia o momento de invadir para poder ela dar início. Então a guerra de fato se aproximava, e como ela começa a gente vê no próximo vídeo.